Fala galera reacionária, beleza? Mais uma vez estou fazendo um vídeo aqui agora no escuro, porque não tem agora onde fazer nenhuma gravação, não tem como ligar uma luz agora. É isso aí, mas é no escuro mesmo, cara. Nem parece que sou eu que estou falando aqui, mas eu estou mexendo a boca aqui. Então, gente, o que eu queria falar é sobre essa recente investida aí das esquerdas em cima da instituição familiar de maneira geral, né? Eu acho incrível, cara, assim como não existe nenhuma mais ponderação assim, não, agora tem um certo limite, tudo tem um certo limite, não há mais limite, acabou, fechou, certo? Qualquer coisa é permitido agora, vamos meter o louco, vamos forçar certo ideologia de gênero a qualquer custo. Agora parece que meteram o louco agora, vamos colocar tudo, certo, forçar o máximo que eles puderem, tá, para poder colocar a ideologia de gênero na pauta das escolas, certo, do ensino público, do ensino, até do ensino privado, tá. Então, assim, eu acho incrível a cara de pau que as esquerdas têm de chegar e começar a colocar isso abertamente, certo? Querer começar a tratar a pedofilia como uma doença que você não pode controlar, certo? Não é uma simples sem vergonhice filha da mãe, né? É assim. E que é interessante isso tudo, porque eles perderam o discurso da moralidade. Isso era importantíssimo que acontecesse, que as esquerdas perdessem o discurso da virtude, né? Elas pudessem chegar assim e falar, não, porque nós estamos lutando pelo bem. O povo já percebeu que eles não lutam pelo bem, eles lutam por uma ideologia de poder. Isso é importantíssimo, que as pessoas estão começando a sacar isso agora, certo? Recentemente, não sei se vou conseguir colocar isso no link no vídeo aqui embaixo, teve uma exibição do filme do Olavo de Carvalho na Universidade Federal do PE, o que é PE mesmo? Universidade Federal do Paraná, não, Paraná, Pernambuco, acho que é isso, Universidade Federal, UFPE, tá, Universidade Federal do Pernambuco, tá? Se não for, eu vou me retratar aqui embaixo, aqui, tá ok? Pode chicotear, porque eu sou péssimo nisso. Então, e teve um acesso aí que foi muito interessante, cara. Tem um núcleo conservador na UFPE. Sabe o que é isso? Tem um núcleo conservador numa faculdade Universidade Federal Pública. Cara, isso é uma grande vitória, cara. Uma grande vitória, certo? Na narrativa, certo? Contextualização histórica. É muito importante que isso aconteça, certo? E o que houve lá? Teve a exibição do filme lá do Olavo de Carvalho, né? E a esquerdalha toda foi lá, arrancou a papelada, arrancou, certo, como é que chama? Os cartazes do filme do Olavo de Carvalho, né? E quando teve efetivamente a exibição do filme, aconteceu o quê? Teve confronto, cara. Os caras foram lá, certo? Nós não admitimos que vocês vão assistir esse filme. Na nossa universidade não. A universidade é nossa, é esquerdista. Vocês não podem ter a audácia de exibir um filme conservador, um filme sobre um grande conservador numa faculdade, uma universidade federal, né? É impossível isso. Os caras ficaram revoltados, cara. Meu, e a galera foi. Tinha muita gente vendo o filme O Jardim das Aflições do Olavo de Carvalho. Meu, eu vou ser sincero, quando eu fiquei sabendo que ia passar esse filme lá, certo, uma Universidade Federal lá, que os caras já arrancaram os cartazes e tal, eu pensei assim, putz, eu vou ser sincero, cara, não vai quase ninguém. Meu, deve ir uns 10 gatos pingados lá e nada. Meu, tinha uma sala cheia, cara. Era muita gente vendo o filme do Olavo de Carvalho, certo? Isso quer dizer o quê? Certo? Que as esquerdas, cara, estão perdendo aquela narrativa, certo? De que eles, somente eles podem ver o bom, o belo, o justo, certo? Não é mais isso, cara. As pessoas começaram a cair em si e verificar que por trás desse papinho de igualdade, de fraternidade, de liberdade, aquela coisa bem, né, francesa, né? Na verdade isso é uma tremenda de uma falácia.
e que as pessoas elas se reconhecem como conservadoras, certo? E ao contrário do que esse dia eu estava conversando com o pessoal da faculdade lá, certo? Porque conservador é aquele cara retrógrado, é aquele cara que só olha para trás, é aquele cara que não olha para frente, é aquele cara, certo, que quer manter aquela moralidade falsa. Mentira! É importantíssimo, cara, que seja desmascarado esse tipo de falácia, cara, das esquerdas sobre os conservadores, certo? É importantíssimo que o conservadorismo seja visto como, certo, algo que conserva o que está funcionando, que quer manter uma sociedade como ela foi criada, tá? Nós vivemos uma sociedade judaico-cristã ocidental. A nossa base jurídica é uma base jurídica romana, direito germânico-romano, certo? E a nossa base jurídica toda em cima do cristianismo, em cima do, certo? Nós vivemos sobre o common law, não, civil law. Common law é os Estados Unidos, Inglaterra, certo? Nós vivemos sobre a égide do civil law, que é a lei positivada, certo? Então é importantíssimo, cara, que assuntos como esse, certo? Como a exibição do filme do Olavo de Carvalho em universidades, principalmente universidades públicas, certo? Que tem um núcleo sociocomunista muito forte, tá? Que começa a germinar essa ascensão do conservadorismo, cara, do liberalismo, certo? Porque a sociedade, é fato, ela só evolui com essas ideologias, com o liberalismo, com o conservadorismo, cara, porque ele prega, certo, que tem que ter primeiramente o desenvolvimento pessoal. Depois de desenvolvimento pessoal, nós teremos desenvolvimento coletivo, automaticamente, sem a necessidade do Estado ficar lá em cima da pessoa. Então, assim, eu fico muito grato, eu fico muito feliz de saber que temos núcleos conservadores em faculdades federais. Fiquei muito feliz, cara, de ver aquele vídeo lá, meu, e o pessoal lá, certo, o maluquinho lá pedindo pra não enfrentar, certo, os esquerdistas, que eles queriam aqui mesmo, queria fazer bagunça, queria fazer baderna, queria briga, né? E ele falou assim, não, pessoal, não vou brigar não, muito pelo contrário, cara, você tem que mostrar sua força pra eles, tem que mostrar que você não tá ali pra brincadeira, não é fazer que nem aquele babaca do Arthur Duval, certo, que ele até tinha uma ideia bacana, mas o anarquismo na cabeça dele, porque ele não é liberal mais, ele partiu para a vertente do anarquismo, certo, e um anarquismo que eu considero até mais forte do que o do Rafael Lima, lá do Ideias Radicais. Ele tem assim uma ideia de que tem que permitir o aborto, tem que permitir o uso de drogas, tem que permitir, é liberal demais, cara, isso não existe, certo? Nenhuma sociedade conservadora que se preze vai querer, certo, que seus cidadãos eles vivam sobre a influência de drogas, sobre a influência, certo, de entorpecentes, fazendo aborto à torta direito, sem nenhum plano, certo, de coexistência pacífica de entidade familiar, né? Porque a entidade familiar em si automaticamente anula a necessidade de aborto, tá? Uma família bem estruturada, acabou, você não vai ter aborto, você vai ter, certo, um pai, a mãe que se cuide, tem exatamente o número de filhos que eles querem ter, sem necessidade, certo, de aborto, certo, e se vier um a mais, aí, um acidente, uma coisa do destino, vai ser criado com o mesmo amor que seria, certo, planejado ou não, tá, isso é uma falha muito grave desse Arthur do Mamãe Falei. Então, assim, eu fiquei muito feliz de saber que, nós temos inúmeros núcleos conservadores no Brasil. Isso é importante, cara, porque o Brasil, que é um país majoritariamente cristão, não vou dizer mais católico, porque o catolicismo se tornou uma religião muito fraca, tá? Muito fraca, seus dogmas estão sendo bombardeados diariamente, certo? Qualquer tipo de piadinha, tudo em cima feito em cima de católico. Tá? Então, assim, o catolicismo ele perdeu muito espaço, tá? Eu vou ser sincero, quando eu era criança, eu via, certo, as religiões, certo, como uma coisa fadada a deixar de existir, uma coisa que não iria mais existir. Eu pensava, com o tempo as pessoas vão perceber que nada disso existe, que Deus é só uma coisa da cabeça humana, tal, né? Quando eu era mais jovem, né? Olha o que eu pensava, cara. Na verdade, ao contrário, quando você é mais jovem, você não tem esse tipo de pensamento mais pra frente, mas como eu estava errado.
E depois agora, certo, fazendo faculdade agora de Direito como eu estou fazendo, tendo acesso a algumas obras que eram importantíssimas, porque eu não tinha acesso, porque eu não fui uma pessoa criada com aquela índole de ter muito acesso, muita leitura, tal. Eu não tive esse tipo de fomentação familiar, tá, que me indicasse, que me provesse, tá, o interesse pela leitura. Eu fui criar interesse pela leitura agora, certo? E boa parte desse interesse pela leitura é meio que obrigatório por causa da faculdade, tá? As minhas ideias normalmente vêm da minha cabeça mesmo, então por isso que é tudo posteado desse jeito. Mas é assim, eu pensava, certo, que a religião estava fadada a deixar de existir, porque a ciência ia mostrar que tudo tem um fato, tudo tem um início, meio, fim, tudo tem uma origem, certo? E com o tempo ia cair em desuso. Mas pelo contrário, eu tive acesso a livros como, por exemplo, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, tá? Que eu li, que eu falei, meu Deus do céu, cara, o ser humano, ele precisa, certo, de uma orientação, certo, que seja superior a ele, cara, ele exige isso. Aí eu fiquei pensando, biologicamente, né, poxa vida, mas será verdade, cara? O ser humano não pode ver uma coisa individual, não pode ser uma coisa individual. Não, o ser humano é um ser, ele é um ser coletivo, ele é um ser que vive em sociedade. E quando se tem vários grupos de seres na natureza que vivem em sociedade, sempre tem um líder, sempre tem o dono, será o macho alfa, né? O ser humano também é a mesma coisa, ele precisa de uma orientação superior. Tá? E lendo livros como esse aí que eu citei agora, você percebe que as religiões protestantes, elas forçam a pessoa a seguir certos dogmas. Quer dizer, eles são dogmas mais rígidos do que o católico. O católico é muito liberal, certo? Isso fez com que as famílias começassem a criar as suas crianças com maior liberdade. Não, você pode aceitar que seu filho, mesmo sendo católico, seu filho vai crescer crente, protestante, budista, tal, isso aqui começou a esfarelar a base, certo, de fiéis da Igreja Católica. E isso agora está se refletindo muito. O Brasil foi uma dos maiores países católicos do mundo e hoje está perdendo muito, e o protestantismo, que é as igrejas dos crentes, basicamente falando, de maneira chula falando, né, começaram a ascender muito, porque eles têm dogmas fortes, dogmas que exigem que os pais, certo, mostrem para os filhos, é assim o caminho que deve ser seguido. Eu, como ateu, eu vou ser sincero, tá, eu não deveria ser a favor disso, mas eu vejo nisso, certo, uma lógica. Tá? Não é que eu vou dizer para você, não, porque eu acho que, não, eu, por ser ateu, não acredito em Deus, mas eu confio, eu acho que o ser humano precisa de uma orientação superior, tá? Ele precisa, a boa parte das pessoas precisa dessa doutrinação, desse limite moral, tá? E isso as igrejas protestantes fazem muito, tá? E o Brasil, ele é majoritariamente cristão. Posso falar assim, não vou dizer católico, é cristão. Aí você vai englobar os católicos e os protestantes. E assim, o Brasil sendo majoritariamente cristão, apesar de todos os ataques das esquerdas, ele agora está começando a se ver graças às redes sociais. Você está vendo esse vídeo aqui, tá? Talvez você, não sei quem vai estar vendo, mas muitas vezes vê pessoas como o Nando Moura, como sei lá, até mesmo o MBL, certo? O Alexandre Frota, cara, mano, o ex-ator pornô, cara. A pessoa só lembra disso só porque ele é ator pornô. Mas na verdade, certo, ele tem uma carreira de ator, certo? Depois partiu, fez a indústria do cinema adulto, que eu não acho nada de ruim. Ele fez uma coisa para ele, fez uma coisa para adultos fazer, certo? Não tem nada que desmerece ele ser conservador por isso. Tá? E lutar tanto contra a CUT, MTST, PT e tal, não tem nada que desmerece ele ser ator pornô, certo? Só que as pessoas jogam isso na cara. E ele responde com uma bela de uma invertida, né? Ele é muito grosso, mas ele é muito da hora, cara. E assim, eu fico muito feliz, cara, de ter esse núcleo conservador gigantesco no Brasil. E toda vez que as esquerdas se desfrutam a atacar fortemente, como eles fizeram agora na Universidade Federal, tá? Eles atacaram, certo? Tentando oprimir as pessoas. Estão querendo ver um filme, cara. Eles queriam impedir que o filme fosse exibido. Olha isso.
Isso, mano, isso é fascismo, cara. Isso, certo, é de uma autoridade, certo? É uma coisa autoritária, isso, é uma coisa autoritária, certo? Que as pessoas, a garotada hoje tá começando a perceber isso, cara, certo? Que as esquerdas, certo, são mentirosas, cara. Que as esquerdas são mentirosas, eles querem propagar, certo? Uma coisa que não é verdade, cara. Eles pregam a liberdade, eles não pregam a liberdade, eles pregam um controle muito pior, porque eles são de uma ideologia que matou mais de 100 milhões de pessoas no século XX. Eles mataram. Então joga isso na cara deles, porque é o que eles merecem ouvir. Eles não têm moral para falar, você é fascista. Fascista é uma pinóia, tá? Primeiro que fascismo é uma coisa mais identificada com a esquerda que com a direita, certo? Se você falar para você, seu fascista é uma pinóia, fascista é você que está querendo impedir que eu tenha uma opinião divergente de você, certo? E mesmo se eu fosse só fascista, o fascismo matou o quê? 14 milhões de pessoas, certo? Não que seja pouco, tá? É muito, certo? Mas o comunismo matou, cara, muito mais gente, certo, do que o fascismo. E o fascismo é mais identificado com a esquerda. Jamais esqueça disso. Hitler perseguia, certo? Ele fechou as empresas privadas. Hitler, certo? Ele perseguia católicos, perseguia negros, além dos judeus, tá? Hitler, ele conseguiu doutrinar, certo? A mídia, tá? Ele doutrinava os meios de comunicação. Tudo isso são coisas de esquerda, cara, certo? Ele era contra o capitalismo, tá? Olha o símbolo da moeda lá do Hitler lá, certo? Aquele martelo que ela foi, sei lá, pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Falou? Gente, valeu, obrigado, muito feliz de ter esse núcleo conservador no Brasil, cara, e vamos crescer. Falou, brother.